Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar 10 dicas de como jogar um torneio de pôquer ao vivo melhor, beleza? Então 10 dicas para você aprimorar o seu jogo ao vivo. Primeira dica, sempre que você for olhar as cartas, olhar quando a ação for a sua vez, ou seja, quando for a sua vez, quando a ação chegar até você. Por que que isso é importante? A partir do momento que você está ali jogando e as cartas chegaram na sua mão, é importante que você esteja observando como cada um está olhando as cartas, como cada um está reagindo, se ele está demonstrando alguma coisa com aquilo, se ele pega as cartas, olha e fica tranquilo na cadeira, como se ele fosse não jogar a mão. E isso é uma informação muito importante, porque imagina, se você tem uma informação que o Big Blind olhou as cartas ali e não quer tá jogando aquela mão, se o cara tá ali, olhou as cartas, deixou longe, afastou a cadeira, isso demonstra que ele não quer jogar aquela mão. E aí você vai poder subir no blind dele com qualquer carta. Então é muito importante você estar observando as pessoas enquanto elas estão olhando as cartas delas e tomar a sua decisão somente quando a ação chegar até você. Então a primeira dica é essa, e a segunda é não usar fone ou celular. A partir do momento que você está jogando e está usando o fone, você está deixando de obter informações. Você está ali ouvindo uma música e não está ouvindo o que as pessoas estão conversando na mesa. E isso é muito importante, você saber o que as pessoas estão conversando. De repente o cara vira e fala que foldou vala-vala na mão anterior, ou o cara fala que ele é capaz de fazer tal coisa, você já vai ter uma informação a mais. Então com o fone você deixa de obter essas informações. Então por isso que eu acho importante não usar fones. Celulares. Eu acho importante também não usar celular. A partir do momento que você está na mesa ali jogando um torneio de pôquer, você foi lá para ganhar, você foi lá para ser o primeiro. E se você está usando o celular, você está ali jogando outro jogo, seja um pôquer chinês, seja assistindo um filme e olhando Twitter, Instagram, e está deixando de ver como que o cara jogou a mão, como que foi a última mão. Então vamos acabar com isso. Não usem mais celulares quando estiverem jogando. Claro que ali no break tudo bem, mas a todo momento eu acho ruim. Terceira dica, ser um exímio observador. Isso eu acho muito importante quando se joga um torneio ao vivo. Você precisa estar observando tudo que está acontecendo, tudo que está rolando na mesa, todas as ações que estão sendo feitas, e por isso é importante você estar observando tudo, você ser um exímio observador. Muitos jogadores falam, mas tells são overrated. Realmente são overrated para quem não sabe interpretá-las, não sabem observá-las, não sabem entender o porquê está acontecendo. Aí elas são overrated mesmo. Mas para quem sabe observar, sabe entender os padrões, eu acho que elas são de muita utilidade, né? Vamos lá, quarta dica então. Ficar atento ao que as pessoas falam. Por isso não fone, né? Então é muito importante você entender o que todo mundo está falando ali na mesa. Se aquele cara está te passando uma informação, se ele falou do que ele é capaz, se ele te falou por que ele foldou a última mão. Então ficar atento a tudo que as pessoas estão falando. Tem alguns jogadores que são profissionais que eles conseguem às vezes até influenciar, perguntar por que aquele cara tinha naquela última mão, e ali como um amigo você acaba obtendo informações sem que o cara saiba, entendeu? E o Negreanu, por exemplo, faz isso perfeitamente. Ele não fala ele consegue obter informações sem passar informações dele. E isso que eu acho muito importante, você entender o que as pessoas estão falando ali, por que ela jogou, e a partir do momento você entende o jogo dela e usa isso a seu favor. Quinta dica, não comentar como você joga tal mão. Esse é o processo também de falar, né? A partir do momento que você quer obter informações das pessoas, elas também vão querer obter informações suas, né? E como que você faz para não passar essas informações? Não comentando como você joga. Tem muitos jogadores que às vezes são verdadeiros professores na mesa, né? O cara senta ali e começa a dar aula mesmo, falar que naquela mão ali tem que ser jogado dessa forma, que você não poderia ter dado o tribet naquela outra mão, e a partir do momento que você tá
tá dando essas aulas, você está demonstrando como você joga, do que você é capaz de fazer, se você é capaz de validetar às vezes aquele segundo par naquela situação. Então é importante que você não comente as suas jogadas, não comente por que você fez aquilo. Eu sempre, quando eu estou jogando, eu procuro não falar nada. Cara, por que você fletou esse tribet? Fico quieto, não falo porque eu fletei esse tribet. É importante que você faça isso também. Isso é uma dica bem relevante para você não passar nenhuma info para os adversários, né? Vamos lá, sexta dica então. Sempre pensar no valor da aposta antes dela ser feita. É importante que você pense na ação, vou apostar 13.500, e só depois leve a mão nas fichas e aposte. Isso faz com que você não transmita nada, nenhuma tel, nenhuma info fazendo isso. Então, todas as vezes que você for jogar, pense no que vai fazer e só depois leve as mãos às fichas. Procure saber sobre os stacks. É importante que você saiba sobre o stack de todo mundo que está na mesa. Esse é um fator muito relevante. Você precisa entender quantos blinds cada um tem, né? Para você jogar determinadas mãos. E determinada não, praticamente todas, né? Mas é importante também o fator live nesse sentido, porque muitas das vezes quando você está jogando, você tem ali 7 blinds no torneio ao vivo, você consegue fazer o cara foldar sem que ele saiba que você tem pouco, tem um stack curto, né? Principalmente se você estiver ali nas posições 1 e 2 e o vilão estiver na 9 e 8, na 10 ali, você sobe com 7 blinds, você faz 3x, você está disfarçando o all-in, né? Você está fazendo 3x, na verdade você só está disfarçando, mas a pessoa acha que você subiu do início da mesa 3 blinds. Por quê? Porque você escondeu seu stack ali e ela não sabe que você tem 4 blinds para trás. Então é importante todas as vezes que você estiver jogando, você sempre perguntar quanto que você tem de ficha? Quanto que você tem? Você tem 10 mil fichas, 15 mil fichas? E esse processo de pergunta também, ele vai de certa forma juntar com a próxima dica que eu vou falar, que é procurar ser temido. A partir do momento que você pergunta para as pessoas quantas fichas ela tem, a pessoa vai ficando inibida, ela fica com medo, fica achando que você está querendo jogar pelo stack inteiro dela. Então, e você acaba de certa forma se tornando temido por causa disso. Ela fica com mais medo de estar jogando cada mão contra você. Então a próxima dica, já me antecipei aqui um pouco, é procurar ser temido. É muito importante que quando você estiver jogando, você procurar ser temido. Você procurar você passar uma imagem para as pessoas que vai ser difícil jogar contra você, que vai ser complicado. Você tem que complicar a vida dos seus adversários. Isso para o poker ao vivo eu acho muito importante. Ela vai ficar com medo, às vezes de te tribetar, de te dar um 4-bet light, e isso vai favorecer com que você desenvolva seu jogo, né? Então é sempre importante quando você estiver jogando ao vivo, você procurar ser temido pelas outras pessoas. E como que você faz isso? Às vezes perguntando quantas fichas que ela tem para trás, às vezes utilizando um jogo mais agressivo. E então ser temido eu acho que é um fator bem importante. Nona dica, procurar padrões. Isso é uma dica não só para o poker online, ao vivo, como também para o poker online, né? É importante que a gente saiba padrões e entenda os padrões que aquele cara está fazendo. O que ele está me passando com aquilo. Aquele cara, todas as vezes que ele olha a carta, ele pega e desiste. Aquele cara, ele desiste, já coloca a cadeira para trás. Isso é um padrão dele, né? Quando ele vai jogar, ele já coloca a cadeira para frente, já pega as fichas, já olha para as fichas. Isso são padrões que a gente vai observando. O cara, por exemplo, sempre aposta 50% do pote quando ele tem valor, aposta sempre o pote quando ele está blefando. Isso são padrões que a gente vai observando e fazendo notações mentais, né? E então é sempre importante você fazer isso também, você ficar atento a isso, aos padrões que estão sendo feitos ali na mesa.
E a 10ª dica, que é uma dica principalmente para a reta final de torneios, ao vivo principalmente, a partir do momento que você é um cara muito agressivo, muitas vezes você se torna um alvo. Então é importante você não se tornar o alvo da mesa. Porque a partir do momento que você se torna um alvo, fica difícil a sua jogabilidade. Você sobe, o cara te tribeta. Você sobe, um cara tribeta, o outro forbeta. Você tribeta, o cara já vem lá forbetando. Então, a partir do momento que você é o alvo da mesa, procure, de certa forma, diminuir a marcha, não se tornar esse alvo, sair desse alvo. Porque se você tá gigante e você é o alvo e tá vindo carta, é bom, mas a partir do momento que não vem, que é a maioria das vezes é o que acontece, naturalmente não vai vir só cartas boas, fica difícil a jogabilidade. Então é importante que você não se torne esse alvo. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, eram essas 10 dicas. Eu vou estar passando nos novos vídeos que eu vou fazer, vídeos desde o início, desde jogadores que estão iniciando, como também vídeos para jogadores que já são profissionais, que já são jogadores que estão querendo se tornar profissionais, e vídeos desde o iniciante, intermediário ao avançado, beleza? Então cada vídeos com uma temática diferente, algum com dicas igual esse e outros com comentários de mãos. E eu peço para vocês, para que caso tiverem gostado, que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no canal e que divulguem o nosso trabalho aí. Beleza, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.